Glória a Deus. Livro de Apocalipse. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Segunda carta à igreja de Esmina, capítulo 2, versículo 8. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Adorado o nome do Glória a Cordeiro. Jesus. Te louvamos pela tua Glória a Aleluia, Jesus. glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 8. Amém. Que diz assim a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja que está em Esmina, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são as sinagogas de Satanás. Nada tema das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que seja tentado, e terei uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz a igrejas. E o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém? Pode sentar, irmãos. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. O nome Esmirna significa mirra. E é uma substância amarga, porém extremamente odorífera. Ela servia, glória a Deus, para perfumes, mas também para utilidade de corpos defuntos, para unção de cadáveres. Esmina era uma cidade mais bela da Ásia Menor. E era considerada um ornamento, a coroa, a flor da Ásia, a pérola do Egeu. E tinha uma magnífica arquitetura. Ela era belíssima. Louvado seja o nome do Senhor. E esses eram os nomes que era considerado essa grande cidade. Louvado seja o nome do Senhor. A coroa, a flor da Ásia, a pérola, louvado seja o nome do Senhor. Para você ver como essa cidade era rica, louvado seja o nome do Senhor. Era uma cidade idólatra, com diversos templos dedicados a Cibele, Zeus, Afrodite e Esculápio, e vários deuses. Esta cidade era caracterizada pela forte oposição e resistência ao cristianismo. A idolatria, igreja, predominava naquele lugar. Eles adoravam essa deusa chamada Cibele. Zeus, Afrodite criaram estátuas gigantes. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a predominância do cristianismo havia uma oposição muito grande. O número era menor para aqueles que estavam naquela cidade verdadeiramente buscando a Deus. Aleluia! Os crentes em Esmirna estavam sendo perseguidos e mortos porque eram forçados a adorar o imperador como se fosse Deus. Para nós entender melhor, eles eram forçados, eram perseguidos a adorar aquele imperador daquela cidade. Fizeram uma
uma estátua desse imperador. Mas os cristãos que habitavam naquele lugar tinha que ser ordenado que viesse adorar, se não era morto. Glória a Deus. Se você não adorar, você vai morrer. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E eles, em obediência e fidelidade ao seu Senhor, preferiram a morte do que a adoração ao imperador. Será que nós estamos dispostos, como a palavra diz, dizer, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida? Glória. Se chegar alguém aí, glória a Jesus, nessa porta armada, e perguntar, nega o teu Deus, senão melhor você vai morrer agora. Aleluia. Será que a fidelidade vai habitar dentro do nosso coração? Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que a palavra lá em Apocalipse, a segunda carta à igreja de Esmina, aleluia, fala da paciência, da fidelidade, e no meio da fidelidade uma promessa, a coroa da vida. Louvado seja o nome do Senhor. E a ordem para aquele povo foi: não temas das coisas que hás de padecer. Não temas das coisas que hás de padecer. Aleluia. Foi trazido à igreja de Esmina. A igreja de Esmina é elogiada no livro de Apocalipse por sua fidelidade e por sua perseverança em meio à tribulação. Louvado seja o nome do Senhor. Perseverar. Esse é o foco dos últimos tempos. A perseverança da igreja. A sua fidelidade nos dias maus. Louvado seja o nome do Senhor. É as coisas se complicando e a igreja crendo que o nosso Deus é Deus de livramento nas nossas vidas. É o nosso Deus que nos guarda, que nos protege. Aleluia! E mostra que Ele era na vida da igreja, irmãos. Aleluia! A dificuldade toda nós temos que passar. Não tem como fugir dela. É por isso que nós estamos aqui, para adorar a Deus na alegria, na dor. Aleluia. É perseverança isso chama. Oh, glória a Deus. A Bíblia não diz de forma específica o início da igreja de Esmina, mas traz o conceito que o apóstolo Paulo, em sua terceira viagem missionária, fundou a igreja de Esmina. Em Atos, diz que a palavra do Senhor foi pregada aos habitantes de toda a Ásia, tanto judeus como gregos. Os historiadores sugerem que Policarpo, discípulo do apóstolo João, glória a Deus, foi um pastor da igreja de Esmina. Sem dúvida, o testemunho de Policarpo e a situação enfrentada pela igreja de Esmina era inegável a semelhança descrita à carta do Apocalipse. Vê que Policarpo foi um discípulo do apóstolo João, a qual enviado à igreja de Esmina como pastor. No versículo 8 do capítulo 2, diz: e ao anjo da igreja que está em Esmina. Esse anjo é o pastor, glória a Deus. Escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Fala de Jesus Cristo, aleluia. O primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Então foi dado ao pastor da igreja, aleluia, que ele teria que escrever o que estava dito, Jesus Cristo, sobre o que poderia ser passado para a igreja de Esmina. Eu sei as tuas obras, a tribulação, a pobreza,
mas tu és rico. Porque naquela cidade era rica em tudo. A idolatria predominava, glória a Deus, mas os cristãos que habitavam naquela cidade eram pobres. E aquele que teria que ter a sua riqueza tinha que negar a Cristo para viver, aleluia, como eles. Na idolatria, aleluia, mas tendo um suporte melhor de vida. Isso eles não queriam. Eles queriam a fidelidade, estar fiel a Cristo e permanecer fiel até o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que no pouco eles eram provados naquela cidade. Aleluia. Era um grupo que vivia, aleluia, escondido, recuado da sociedade. Louvado seja o nome do Senhor. Policarpo, ele foi um cristão fiel, temente ao Senhor e líder exemplar. Não aceitou reconhecer o imperador como divindade, sendo preso. Os romanos ordenaram que ele negasse se quisesse ser liberto, porém disse que jamais poderia blasfemar contra o seu rei e salvador, quem ele tinha servido por toda a vida, dizendo essa famosa frase, igreja: por 86 anos eu o servi. Como posso blasfemar contra o meu rei salvador, o negando? Prossigam com a sua vontade. Por isso que esse contexto, aleluia, da palavra de Policarpo, aleluia, traz aqui. Eu sei as tuas obras, tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Sabe o que é isso, irmãos? Esse grupo de pessoas que dizia ser judeus, aleluia, que estava ali blasfemando, aleluia, contra os verdadeiros cristãos. Era esse povo, aleluia, que estava sobre a vida de Policarpo, tentando, aleluia, que ele pudesse negar a Cristo para viver a vontade deles, da idolatria. Mas ele diz: como é que eu posso, em toda a minha vida, 86 anos servindo ao Senhor, como é que eu poderia negar o meu mestre, glória a Deus, e fazer a vontade de vocês? Mas se a vontade de vocês é essa, glória a Deus, que concretiza. Ele foi preso, glória a Deus. Policarpo, ele foi queimado vivo na estaca por se recusar a adorar o imperador romano. Sabe o que ele escreve aqui, igreja? Ele diz assim: ameaça-me com fogo que pode durar por 1 hora, e então se extingue, se acaba. Mas você ignora o fogo do julgamento vindouro e a punição eterna reservada para os ímpios. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está dizendo, aleluia, que aquilo que ele estava para padecer naquele momento era o fogo que seria passageiro, mas o fogo preparado para aqueles que estavam reservados no julgamento era o fogo eterno. Louvado seja o nome do Senhor, para aqueles que não viessem se render ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vê que esse povo, aleluia, estavam se dizendo ser judeus, mas não eram. Eram da sinagoga de Satanás, mostrando uma fé falsa, uma idolatria falsa. Eles adoravam outros ídolos, aleluia, consideravam-se, aleluia, diziam ser judeus, mas não são, mas são da sinagoga de Satanás. A idolatria predominava. E vê que havia um contexto, uma contenda entre eles, glória a Deus, porque aqueles que perseveravam fiel na palavra até o fim, era perseguido, era blasfemado, era injuriado,
Pelos que era para ajudar a quebrar a idolatria, mas apoiava para viver uma vida de luxo, uma vida de prazer. Louvado seja o nome do Senhor. Fala de Policarpo. É curioso notarmos que Jesus não corrige e nem adverte a igreja de Esmirna, mas elogia, consola e promete grandes bênçãos após tal igreja ser aprovada nas provações que estavam vivendo e que iriam viver, conhecido como igreja sofredora. Jesus reconheceu a tribulação, a pobreza, a perseguição que a igreja enfrentava. Louvado seja o nome do Senhor. Vê que essa aprovação que veio sobre a igreja de Esmirna, no versículo 10, nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Louvado seja o nome do Senhor. Esse período de tempo, igreja, 10 dias, aleluia, é algo que vemos que a determinação que Deus permite, a provação, e que Ele está no controle. No período de 10 dias vai se cessar. Vemos que provação ela não vai durar para sempre. Tem um tempo determinado para Deus. E sobre a vida da igreja de Esmirna, era necessário passar para que os últimos cristãos que habitavam naquela cidade pudessem reconhecer, aleluia, e entender que na fidelidade Deus estava dando livramento e guardando a vida deles. Aleluia, nada tem mais das coisas que hás de padecer. E porque muita gente tem temido nesses últimos tempos. Vê que se fala hoje de guerra, rumores de guerra, e o que tem acontecido no país aí fora. Louvado seja o nome do Senhor. E muitos têm falado, mas você chega aqui no Brasil, o que será de nós? Vê que nós não devemos temer o que vai padecer o corpo, mas o que o Espírito há de acontecer sobre as nossas vidas, irmãos. Nós devemos, pelo lado espiritual, fortalecer o nosso espírito dia após dia. Porque a igreja de Esmirna era uma igreja sofredora. E qual é o sofrimento que hoje você tem passado? Comparado com as 7 igrejas da Ásia Menor. Louvado seja o nome do Senhor. Qual é a dificuldade, aleluia, da tribulação que ainda não chegou sobre a igreja do Brasil? Que nos países outrora tem enfrentado a perseguição do amor ao Evangelho. Aleluia. E hoje tem sido difícil evangelizar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas aquele que tem sede de fazer a vontade do Senhor, ele não pode temer a nada. Ele não pode se covardar a nada. Ele não pode se recuar a nada. Ele antes tem que olhar para aquilo que Deus tem colocado sobre a vida dele. E reconhecer que ele é instrumento do Senhor. Se Deus tem falado, faça a vontade dele. Que o Senhor ele trabalha e ele está no controle de tudo. Glória a Deus. A igreja de Esmirna era uma igreja, aleluia, que Deus conhecia as obras daquela igreja. Ele falou: eu sei as tuas obras. E como é que está sendo as nossas obras nos últimos tempos? Glória a Deus. Como é que tem sido a obra da igreja nos últimos tempos? Aleluia. Eu conheço a tua tribulação. Vê que há uma provação. E pobreza. Mas a pobreza não é materialmente. É espiritualmente. Eles eram ricos. Porque era uma igreja que buscava. Era uma igreja que orava. Era uma igreja que se dedicava ao Senhor. E mesmo tendo em menor números, aleluia, eles estavam perseverando em oração.
É o rei mandando nós se prostrar. É a idolatria chegando às portas. Mas nós verdadeiramente não negamos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nos traz um exemplo de fidelidade da igreja do Senhor nos últimos tempos. Que qualquer dificuldade que a igreja venha a passar, aleluia, não vai ser comparado com a glória que nos espera, irmãos. Aleluia. Com aquilo que Deus tem preparado para nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Quando ele falou, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados. Isso mostra que será lançado sobre alguns a prova. Mas no meio da prova Deus estava com a igreja. No meio da tribulação Deus estava com a igreja e ainda está. Glória a Deus. Por isso que eu não sei como é que você tem chegado aqui, pastor Leonardo tem falado, mas eu vejo que muitas vezes nós chegamos na igreja com preocupações, com problemas, dificuldades e apresentamos ao Senhor. Mas o importante disso tudo é nós ver que nós estamos diante da presença do Senhor e precisamos mostrar a nossa fidelidade a Ele. Reconhecer que somos dependentes dEle. Não é porque eu preciso, aleluia, e exigir algo da parte dEle. Não, irmão. Nós somos ofertas na presença do Senhor. Aleluia. No meio da escassez, no meio da servidão, aleluia, eles eram tentados, eles eram tribulados, aleluia, mas o que me conforta, o que a palavra do Senhor conforta a sua igreja é ser fiel até a morte e dar-lhe a coroa. Aleluia! Oh, glória a Deus. Tem coroa para esta igreja. Tem coroa para esta igreja. Aleluia. Ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. O que tem nos tirado do alvo, o que tem tirado a igreja do alvo, aleluia, volta com pressa. Volta com pressa. Volta para a posição, aleluia. Volta ao primeiro amor. Volta a buscar a face do Senhor. Volta a ter misericórdia. Volta a ter intimidade. Volta a ter fidelidade. Glória a Deus. Aleluia! Porque quando nós, aleluia, estamos unidos, pode se levantar o que se levantar, a igreja vai prevalecer. Quando a igreja está fortalecida, fortificada, unida, aleluia, num pensamento só, numa comunhão só, aleluia, as portas do inferno não prevalecem. Aleluia! Glória a Deus. E nós decretamos falência de Satanás. E o nome do Senhor é glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós servimos a Deus. Nós devemos servir a Deus com ousadia e com autoridade. Nós devemos servir a Deus, aleluia, com alegria de coração. Não é com o espírito abatido e desgostoso, não, igreja. É com alegria, porque Ele nos resgatou. Ele nos trouxe para perto. Ele nos trouxe para perto, porque nós estávamos longe. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja desmina, aleluia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que é essa segunda morte, igreja? O inferno. Louvado seja o nome do Senhor. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então precisamos, glória a Deus, continuar vencendo dia após dia.
Porque todo dia pode se levantar um gigante, mas você coloca por terra. Todo dia pode se levantar alguma coisa na tua vida, mas você tem autoridade para repreender. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não deixamos, aleluia, as coisas querer fazer, aleluia, bagunça, festa, aleluia, na minha e na tua vida. Nós temos que entender que o nosso Deus é poderoso, e se Ele nos convocou, aleluia, nós temos um ministério, a ministrar na nossa casa, no nosso trabalho, aonde for. Você é liderança. Glória a Deus. Tem muita gente que depende de você. Você sabia disso? Glória a Deus. Glória a Deus. Você sabia que se você parar, tem gente que para também? Glória a Deus. E é isso que eu vejo. Se você continua de pé e prosseguindo, prevalecendo, aleluia, tem gente que vai te olhar para você como um exemplo, como um espelho, e vai dizer verdadeiramente: o irmão e a irmã passam por tanta coisa, mas eu não vejo o irmão desanimar. Ele pode até desanimar ele por dentro, mas fisicamente, glória a Deus, aleluia, Deus tem dado estrutura para suportar e ele suportar. Glória a Deus. E alguém olha por fora, né? Querido ditado, vê a aparência, mas não conhece o conteúdo. Mas Deus, Ele sonda o coração nesta noite. Glória a Deus. Deus, Ele sonda os nossos corações e esquadrinha os nossos pensamentos. Não há nada impossível para o nosso Deus. Não há nada impossível para o teu Deus. Aleluia. Quando nós estamos debaixo da presença do Senhor, aleluia, quando nós estamos fortalecidos pela sua palavra, louvado seja o nome do Senhor. Pode vir até notícia mal, glória a Deus, notícia para querer desestabilizar a nossa estrutura, mas nós olhamos para o alvo, que é Cristo Jesus de Nazaré. Porque a igreja de Esmina, ela teve um foco: nosso Senhor Jesus Cristo. A beleza de tudo que havia na cidade poderia contaminar e dizer: eu vou deixar tudo isso, mas vou servir a Cristo. Eles poderiam até dizer: não, eu vou abandonar Cristo e voltar à idolatria, pelo menos eu vou ter, aleluia, uma riqueza aqui. Mas a riqueza que o Senhor falou, que Ele sabia as obras, a riqueza que o Senhor falou, eu estou vendo que aparentemente, igreja de Esmina, tu é pobre, mas em espírito tu é a mais rica. Glória a Deus. Isso mostra, aleluia, quando o cristão verdadeiramente, espiritualmente, ele tem buscado, ele é reconhecido e tem reconhecimento no céu, como Jó. Deus, aleluia, deu testemunho de Jó. E na minha e na tua vida, qual é o testemunho que Deus te dá? Louvado seja o nome do Senhor. Qual é o testemunho que você tem apresentado a Deus? Eu sei as tuas obras, igreja de Esmina. Aleluia. O Senhor, Ele conhece tudo. O Senhor conhece, aleluia, quem veio adorar, quem veio observar. Aleluia. O Senhor conhece quem veio medir, quem veio, aleluia, glória a Deus. Aleluia. O Senhor conhece tudo. Por isso que verdadeiramente, aleluia, nós venhamos adorar a Deus de coração contrito e quebrantado, porque isso agrada o coração de Deus. Quando nós chegamos na presença do Senhor, aleluia, eu vejo verdadeiramente o cristão, ele tem que fechar os olhos, focar o seu alvo em Cristo e dizer: Senhor, eu quero sentir a tua presença, eu quero sair daqui regozijado, com a resposta alegre, porque eu sei que o Senhor é na minha vida, e se o Senhor não falar, mesmo assim eu vou me alegrar, porque o Senhor está presente em mim.
Sabe o que é convicção? É uma coisa que você não está vendo, mas você crê. Oh, glória a Deus. E quando nós temos convicção de que Deus vai fazer, mesmo que nós não esteja vendo, Ele faz acontecer através da minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que estavam se levantando contra a igreja de Esmirna era um povo que se dizia ser judeu, mas eram da sinagoga de Satanás. Era um povo de aparência, que conhecia a Torá, a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas mesmo assim queria extinguir e eliminar os poucos cristãos que habitavam ali, por não se prostrar à idolatria. E você sabia que existe cristão idólatra no meio da igreja? Existe. Eu não falo idolatria de imagens, mas idolatria de outras coisas que se apegam e tira você do foco da presença do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Um celular é uma idolatria. Quando nós passamos muito tempo focado, isso se afasta da presença do Senhor. Porque o que o Espírito necessita é fortalecimento. É nós orar, é nós buscar, é nós estar focado na presença do Senhor. E a igreja de Esmirna, aleluia, ela tinha visto a tribulação, a dificuldade, mas mesmo assim ela não negou ao Senhor. Ela permaneceu fiel. Louvado seja o nome do Senhor. E tem momentos que é necessário Deus apertar alguns para poder, glória a Deus, voltar a que você era. Glória a Deus. Você era o quê? Você orava, você buscava, você intercedia. Aleluia. Mas o que aconteceu? Deus saiu? Não. Deus está no mesmo lugar que esperando. Deus está no mesmo lugar batendo na porta e dizendo: filho, volta. Porque o que eu tenho preparado para você é coisa grande. Aleluia. E tudo aquilo que tem distanciado nós da presença do Senhor tem trazido, aleluia, dificuldade para nós voltar. Porque sempre aparece um empecilho, uma dificuldade acima da outra para nos querer se afastar da presença do Senhor. Mas qual é o nosso alvo? Qual é o alvo da igreja? É o céu. É o céu. A Bíblia diz: eleva meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia! Aleluia! Pede socorro a Deus, que Ele vai trabalhar. Foi isso que a igreja de Esmirna clamou: socorro. Porque eles viram, aleluia, as coisas se apertarem. A tribulação, a dificuldade, a idolatria. Mas eu creio que Deus, aleluia, usando ali o Policarpo, pastor daquela igreja, louvado seja o nome do Senhor, e falou essas palavras na direção do Espírito Santo de Deus, para que venha trazer o conforto. Mas que conforto é esse? Tribulação, luta, dificuldade. Que conforto é esse? Eu imagino a igreja de Esmirna, que nós temos que, aleluia, permanecer fiel até o fim. Alguém nos perseguindo,
colocando dificuldade, tribulação de 10 dias. Que conforto é esse? É o conforto que vai ter lá na glória. Aleluia. Que no período do tempo, Deus ele pode até permitir a tribulação, mas vai ter, aleluia, um livramento e um escape. Glória a Deus. Eles estavam ali, glória a Deus, muitos lançados na prisão para ser tentados. E essas tentações, irmãos, não era a tentação assim que hoje muitos dizem, né? Que é a tentação de coisa que precisa ser liberto, que era do mundo, quer voltar, não. Essas tentações eram ferramentas que utilizavam sobre a vida deles como forma de opressão. Aleluia. É algo que eles eram maltratados, espancados, glória a Deus, açoitados pelo amor de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje Satanás ele brinca com muitos cristãos. Aleluia. Mas como a palavra diz, quando nós permanecemos fiéis ao Senhor, Ele permanece fiel na sua palavra para cumprir o que prometeu na minha e na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. O que é que Ele prometeu a você? Que Ele não possa cumprir. Mas se você estiver na direção dEle, permaneça na direção do Senhor, confie na sua palavra, esteja debaixo como a igreja de Esmina, passando por toda a dificuldade, mas reconhecendo, aleluia, que o nosso Deus é o Deus que vai nos dar vitória. Sabe o que é uma igreja sofredora? Você ainda não sabe, porque você ainda não passou. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós vamos ver só um pedacinho que acontece aí fora. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando a igreja do Senhor, aleluia, acontecer de apertar aqui, e muitos dizem: cadê aquele irmão? Cadê aquela irmã? Eu fui naquela igreja atrás do pastor, não encontrei. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eu não achei. Foi arrebatado. Jesus levou. Então que nós possamos nos examinar cada dia mais. Glória A igreja de Esmina não recebeu nenhuma repreensão nenhuma. Glória a Deus. Antes, no meio da provação, aleluia, o Senhor tinha prometido uma coroa de vitória. E o que é que Deus tem prometido a nós? Aleluia, para tão pouco nós falharmos com Ele. Aleluia. Para tão pouco nós distanciarmos Glória a dele. Deus. Que nós possamos reconhecer, aleluia, que como a igreja do Senhor, seja no pouco, seja no muito, seja no dia mau, seja no dia alegre, seja na tempestade ou na bonança, o nosso Deus, aleluia, é contigo no meio da tribulação. Glória a Deus. Aleluia. Então, em todo momento, igreja, em toda circunstância, em toda dificuldade, glória a Deus, permaneça fiel, porque Deus ele conhece a minha e a tua obra. Aleluia. Glória a Deus. Se você tem feito pouco, faça mais. Fazer pouco, então Deus ele quer mais. Ah, mas eu não fiz ainda, então faça. O que é que Deus tem colocado no teu coração? Que você tem recuado. O que Deus tem revelado para você que você ainda não fez. É tempo da igreja reagir. É tempo da igreja se levantar. É tempo da igreja se examinar e reconhecer, aleluia, que os dias são maus. Desperta tu que dormes.
Louvado seja o nome do Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória, glória, glória. Em nome do Senhor. Glória a Deus. O tempo é chegado que o Senhor vai pegar muitos de surpresa. Glória a Deus. Então é necessário eu e você se examinar. Não seja como as outras igrejas, que houve uma repreensão muito grande e o Senhor rejeitou. Mas seja como Esmirna. Pode estar faltando, pode estar, aleluia, passando dificuldade, mas mesmo assim, glória a Deus, você está ali, orando, louvando a Deus, glorificando Deus. Eu sei que está faltando, mas o Senhor é o Deus que provê todas as coisas. Então precisamos se alegrar no dia mau ou no dia alegre. Precisamos reconhecer que a igreja ela tem que permanecer de pé, acreditando e confiando no Senhor. Aleluia! E o Senhor é Deus de livramento. Amém? Palmas e glória para Jesus de Nazaré. Queremos orar a igreja, orar ao Senhor. Amém. Quem está feliz, amém? Amém. Louvamos a Deus, irmão, Glória a Deus. por este segundo domingo, este Aleluia, propósito. Jesus. Louvado seja Deus. E tem uma coisa: Glória, a glória a Deus. dor, ela faz parte da vida. A dor representa, quando é representada por uma enfermidade, por uma perseguição, por uma humilhação.